É, já teve que água, vai dentro. 6 anos, viu? É sério. Pode ser, irmãos. Amém. Hoje eu vim trazer uma palavra aqui no início de culto de abertura, lá no Salmo 23, que lá vai falar: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que a gente venha entender que Jesus, o Senhor, é o nosso pastor, e que a gente possa ser sensível a ouvir a voz desse pastor, que está sempre a nos guiar, que não nos deixa nunca. Pode pessoas nos deixarem, mas Jesus nunca deixa. Por mais que às vezes a gente passe por dificuldades, Jesus nunca deixa a gente. E que a gente venha entender e a gente venha habitar na casa dele todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente possa estar na presença de Deus, buscar ele, acordar. Deus, obrigado mais um dia que o Senhor nos permitiu abrir os olhos. Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos permitiu, Pai, mais um dia de cumprir a tua missão aqui na terra. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor Deus, em tua presença, Pai, aqui estamos. Jesus, nós convidamos a tua presença aqui, Pai. Amém. Deus, eu peço, Pai, que a tua presença esteja aqui neste local, nesse dia de hoje, Pai. Espírito Santo de Deus, vem encher os nossos corações, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós desde já pedimos ao Senhor, Deus, retire tudo que não vem de ti, Pai. Toda teia, todo pecado, Deus, lava-nos hoje, Pai. Oh Deus, que esse louvor, meu Pai, venha subir ao Senhor, meu Pai. Oh Deus, que essa palavra venha ser realmente, meu Deus, ministrada aos nossos corações. Usa-te quem vai pregar, meu Pai, com autoridade e poder. É assim que eu oro e desde já te agradeço, Deus. Acampa teus anjos aqui, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Amém, ó Deus, te louvamos, ó Pai, nesta manhã. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, ó Pai, tocar no nosso coração. Que o Senhor venha nos encher, Pai, nos transbordar do teu amor, Jesus. Ó Deus, vem com a unção do Senhor, Pai, nesta manhã, ó Pai. E recebe este louvor, ó Deus, que nós estamos dando a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Isso no que provê fogo, ó Pai. No que provê, Pai. Provê tudo, Jesus. Louvamos, ó Pai. Deus provê o fogo, eu sacrifício. Deus provê o Espírito, entrego por inteiro. Deus provê o fogo.
Deus, em nome de Jesus. Leva, Pai, pra sala do trono. A sala que o Senhor está, Pai. Também está oh, Jesus, te bendiga, Pai. Que o Senhor, vem estar conosco, Pai, neste mercado desta manhã. Vem contar com o Senhor, Deus. Vem proteger o seu coração, proteger a nossa vida. Vem nos encher com o teu Espírito Santo, Pai. Vem ministrar no nosso coração, Pai, o teu amor, a tua glória, Pai, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. É bom estar aqui, amém? Amém. Deus está aqui, amém? Amém. Hoje foi um dia que eu acordei especialmente feliz por causa de saber que nós estamos finalizando aquela parte ali da construção, né? Amém. E saber, deixa eu tirar aqui para ficar mais fresco, aproveitar um pouquinho o ventinho, né? Aproveitar que o pastor cortou o cabelo, estava há 2 meses sem cortar o cabelo, misericórdia. Graças a Deus, né? E tudo o vento levou. Amém, queridos. Amém. Nós estamos ali terminando, eu estou muito feliz, não só por isso, mas porque à medida que nós vamos estudando, porque pastor e professor, eles não param de estudar, não é assim, Cidinha? É verdade. É para a vida toda, né? Pois é. Agora imagina os dois ao mesmo tempo, meu Deus, isso é um desafio constante. E quanto mais o tempo passa, mais você percebe que Deus está perto. Deus está muito perto mesmo. E eu hoje, na verdade, desde ontem à noite, eu pude contemplar a presença de Deus bem forte. Amém. E como que a realidade é essa. Porque às vezes a gente imagina que o mundo da Bíblia, dá uma olhada, segura aí a tua Bíblia. Às vezes a gente imagina que esse mundo aí é muito distante. A gente imagina como... Empresta aí a Bíblia. Empresta aí uma Bíblia aí. A gente imagina que a Bíblia, esse mundo aqui, é um mundo, é uma realidade. Amém. São as histórias. Mas a nossa vida aqui é outra coisa. A gente imagina que isso aqui é uma coisa, mas a nossa vida é outra. A vida real. E nós temos a mania de falar a vida real.
Não, porque na vida real não é assim. Não, porque a vida real, quem me dera que Deus se movesse na vida real. Estamos a querer dizer às vezes que Deus é irreal? Às vezes nós estamos achando dentro do coração, às vezes a gente não fala, mas inconscientemente a gente pensa que Deus não é real. E que é uma historinha que o ser humano inventou. O ser humano é discipulado a pensar assim, através de várias situações. Mas eu queria te dizer que este mundo aqui é o mundo em que nós vivemos. Amém. Está ao acesso da sua fé. Ao acesso da sua fé. Da sua capacidade de crer. E à medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento e na nossa experiência também, porque os dois são importantes, tanto a experiência como o conhecimento da palavra, e às vezes até mesmo alguns estudos externos, porque a gente tem que continuar estudando, e nós estávamos até falando sobre isso lá no grupo Vida Matriz, falando sobre isso, porque nós precisamos saber conversar com as pessoas, né? E às vezes uma pessoa não acredita na Bíblia, você não pode pegar a Bíblia para falar de Deus para ela. Você tem que saber falar de Deus, às vezes, sem precisar nem usar a Bíblia. Ou melhor, usando a Bíblia, mas sem que a pessoa possa te atacar dizendo: você acredita na Bíblia? Eu não. Então, tudo que você falar vai estar embasado na Bíblia. Você precisa utilizar de outras maneiras para falar de Deus. Por que o pastor está a falar isto esta manhã? Porque essa manhã eu pude perceber Deus mais perto. Eu já sinto Deus perto, mas eu pude sentir Deus mais perto ainda. Amém. Essa é a minha oração enquanto eu estava aí. Que a presença de Deus fosse perceptível aos corações. Amém. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, o que é o inferno? É a ausência da presença De Deus. Mas eu vou te dizer, o inferno não é a ausência da presença de Deus. O inferno, ele é a ausência da sensibilidade à presença de Deus. Porque Deus é onipresente. Amém. E às vezes, o ser humano aqui já vive um prenúncio disso. Porque não consegue ter a sensibilidade para sentir a presença de Deus. Ele não consegue sentir a presença de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade para sentir a presença de Deus. Amém. Sentir que de fato Deus é presente. Amém. E eu vou ler uma passagem que a gente já chegou a ler na igreja. E nós lemos esse capítulo a semana passada, hoje nós vamos ler esse mesmo capítulo, mas outra parte, que é João 6. Amém. Vocês podem abrir as vossas Bíblias. Deus não é distante, não. Deus é um Deus de perto. Amém. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus fiel o tempo todo. Ele não é um Deus que te abandona. Ele não é um Deus que hoje se lembra de ti e amanhã se esquece de ti. Porque Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de ninguém. Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Amém. Por mais que às vezes a gente ache que Deus se esquece de nós, Ele não se esquece de nós. E nós vamos ler uma história aqui. E eu gostaria que você prestasse bem atenção a essa história. Eu queria falar essa manhã sobre a realidade da vida e a realidade da aparência. A realidade da vida é a realidade de Deus. Aquilo que verdadeiramente é a realidade. E a realidade do mundo é aquilo que o mundo te quer ensinar que é a realidade. Vocês conseguem entender? Sim. Então o mundo ele quer dizer, olha, a realidade é isso. Mas na verdade, ele está mentindo. A realidade vai muito para além disso.
Nós descobrimos isso através da palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 6. E vamos ler lá a partir do versículo 1. Amém? Todos prontos aí? Evangelho segundo João, capítulo 6. Amém? Amém. Todos acharam? Cadê o Carlinhos? Amém. Vamos lá, Carlinhos. Você é o nosso leitor oficial, viu? Você não escapa, Carlos. Estou de olho em você, hein? Vamos lá? Amém. João capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Deixa eu só te falar. O mar da Galileia, teve uma vez estava um pessoal pegando, não, porque tinha tubarão e tinha onda e... O mar da Galileia é um lago, tá bom? É como se fosse uma lagoa gigante, tá bem? Só que é gigante mesmo, é como se fosse uma grande lagoa. Continua, Carlos. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Olha o que é que vai acontecer agora. Jesus sentou-se com os discípulos e ele vai dar uma olhada assim e vai perceber que o pessoal está chegando. E olha o que é que Jesus fala lá. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Por quê? Porque Jesus já sabia que o povo vivia numa realidade aqui embaixo e que não conseguia ver além. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, todo mundo aqui sabe que é possível viajar de avião, né? Sim. Amém. Né? É possível viajar de avião. Mas se você falasse isso há 200 anos atrás, o que é que as pessoas iam te chamar? Doido. Não é? O celular que você carrega na sua mão. Imagine isso há 30 anos atrás. Se você dissesse que você estaria comunicando aqui com alguém lá do Japão. Através de um aparelho que fica na sua mão e que seria instantâneo e de graça ainda. Através de uma coisa que se chamaria internet. O que é que as pessoas iam falar para você? Doido. É maluco, é coisa do doido. Vocês concordam comigo? Sim. Pois é, Jesus, ele já sabia que os discípulos, eles não entendiam as coisas espirituais. E ele faz essa pergunta para Filipe. Jesus vê a multidão chegando e faz assim: E aí, Filipe? E aí, Filipe, o que é que nós vamos dar para esse povo comer? O povo está chegando. Mas Jesus fala isso para experimentar, porque Jesus já sabia o que ele queria fazer. Mas ele queria mostrar para os discípulos algo. Estava aí a festa dos judeus, a Páscoa. A Páscoa significa libertação, em que eles matavam um cordeiro. E esse cordeiro, o sacrifício desse cordeiro era para a redenção deles, para redimir eles, e simbolizava a libertação. E é nessa Páscoa que Jesus faz um milagre. E tinha também o pão, que eles faziam pão sem fermento. Continua, Carlos. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ou seja, Filipe aqui está dizendo: eu não tenho fé para isso. Eu não acredito que a gente possa, que o Senhor possa fazer alguma coisa para dar de comer a esse povo. Filipe só viu o mundo aqui, ó. Espera aí, é preciso pão e eu não tenho dinheiro. É preciso pão e eu não tenho dinheiro. Filipe só viu isso. Ele não conseguia ver além. Filipe não conseguia ver além disso. Mas Jesus, ele não vive preso a essa mediocridade. Continua, Carlos. Olha o que é que André vai falar. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Pelo menos André ainda tentou, né? Não, Jesus, olha, é o seguinte, vá.
Para não dizer que não tem nada, tem aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aquilo era o lanche do menino, né? Imagina isso. Sabe quantas pessoas estavam ali? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Contando que cada homem tinha pelo menos um filho. Imagina. Então, é nesse sentido aí que acontece o milagre. Continua, Carlos. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Ué, Jesus está maluco? Jesus manda o povo se sentar para comer, sendo que só tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe? 5 pães e 2 peixinhos. É claro que isso vai fazer referência à nossa vida. A gente pensa tantas vezes que a gente passa uma dificuldade, a gente pensa, puxa vida, Deus quer falar comigo em relação a isso. Deus quer falar conosco em relação a isso. Mas tem algo a mais que Deus quer falar conosco essa manhã. Amém. Continua lá, Carlos. Continua lá, Carlos. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes. Jesus fez o quê? Distribuiu. Deu Graças. graças. Jesus foi grato. Olha, se fosse eu dizia, 5 pães para 5.000 homens. O que é isso? Jesus não. Jesus pegou e deu graças. Então, uma lição de gratidão aí que nós podemos aprender. Falámos sobre isso no domingo à noite lá na igreja, semana passada. Não, na quarta-feira, desculpa. Continua, Carlos. Também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse... Quando já estavam? Fartos. Ou seja, eles comeram até si? Fartaram. Mas como? Se só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí você diz, não, isso é impossível. Continua lá, Carlos. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus é irônico, né? De 5 pães dá para 5.000 homens. E ainda diz assim, recolham os pedaços que é para não desperdiçar nada. Ou ironia. Jesus era irônico, Jesus sabia dar uma nos discípulos. Continua, Carlos. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, primeiro eles duvidam, mas depois de ver o milagre aí acreditam. Às vezes o ser humano é assim, né? Precisa ver para crer. Acontece que Jesus, ele fez esse milagre para dizer assim, olha, vocês fazem um pão sem fermento, vocês fazem um pão, festejam a Páscoa, que é a libertação de vocês, mas eu que sou o Cordeiro, eu sou o pão da vida. Amém. Eu que tenho o poder de multiplicar o pão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só que os discípulos não entendiam nem que era necessário que Jesus fizesse esse milagre. Havia um propósito para que esse milagre acontecesse. Mas eles não conseguiam nem chegar aí. Mas pior, eles não conseguiam nem chegar ao entendimento que a fé faz o que não existe passar a existir. Amém. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Eu te convido a sair daqui e dar uma olhada ali. A fé faz o que não existe acontecer. Aleluia. Aí você fica assim, pastor, mas isso ainda não está claro para mim. Gostaria de finalizar lendo uma pequena história para você. Amém. Achou, pastor? Achei. Pode ler bem alto para nós, por favor, para ficar bem. Se quiser. Quantos lembram de Noé? Amém. Do dilúvio? Amém. Amém? Vamos só ler aqui, que está lá em Gênesis. Gênesis 7. A partir do 17, diz assim: Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra. Não, peraí. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra.
predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Só até aí, obrigado. Essa historinha, quer ver um exemplo? O que é que a arca de Noé tem a ver com o milagre de Jesus? Deixa eu te perguntar. Aí você está perguntando, o que é que essa história da arca de Noé tem a ver com Jesus e com o milagre? Porque nós estamos falando sobre o mundo real, a vida real e a realidade mesmo, no geral, e a realidade que o mundo te apresenta. O mundo limita a tua mente, te impede de ver além. Eles dizem que o ser humano veio do macaco. Eu não estou vendo aqui ninguém que veio desse lugar. Eles dizem que nós fomos evoluindo assim. Eu não vejo ninguém aqui nessa situação. Você veio? Ah, tá. Para mim, pastor. Foi a pastora que falou. Não, imediatamente o gol de macaco. Tá repreendido. Já avisou logo eu. Ah, você vê. Ninguém veio do macaco, irmãos. Ninguém veio. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem quiser que creia nisso. Eu creio que nós viemos de Deus. Quer ver como é que o mundo te engana? Eles criaram uma história de que o ser humano veio do macaco, mas até hoje não conseguiram comprovar nada. Mas eles ensinam, isso é só uma teoria, mas eles ensinam isso na escola como se fosse a realidade. Mas isso é só uma teoria, uma ideia da cabeça do indivíduo, de uma pessoa. Mas eles ensinam como se isso fosse a verdade. E sabe o que é que isso faz com você? Rouba a sua fé. Porque o diabo ele sabe como faz as coisas para roubar a sua fé. Sabe o que é que descobriram? Havia uma macaca que eles diziam que era um ser humano numa fase da evolução. Acho que o nome dela era Dulce. Ela está lá, inclusivamente ela está lá no museu. Deixa eu te contar uma historinha. Eles já descobriram que aquilo não era um ser humano, mas que era uma espécie de macaco que já foi extinta. Não era um ser humano em evolução, era um macaco que deixou de existir. Mas até hoje a ciência comprovou, estou falando de ciência, mas eles dizem, eles continuam dizendo, apresentando lá no museu, quando você vai lá, eles dizem que é um ser humano numa fase de evolução. Quando a ciência já provou que não é verdade. E depois eles falam, vocês acreditam na Bíblia, nós acreditamos na ciência. Pois eu digo, a ciência não é aquilo que eles acreditam. Porque se eles acreditassem, eles não iam ficar nisso. Quer saber mais uma coisa? Quando já ouviram falar aqui da Babilônia? Amém. Da Mesopotâmia? Amém. Ali existia um povo chamado os Sumérios. Vocês sabem quem são os Sumérios? Os Sumérios foram pessoas que inventaram a escrita. Uma escrita. Foram os primeiros a usar a matemática, porque eles eram muito comerciantes, né? Praticamente os criadores do comércio. E sabe o que é que foi descoberto há pouco tempo? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Quantos já viram na Bíblia pessoas vivendo 900 anos? Amém. 2000 anos? E quantos já duvidaram? Eu já duvidei. Falei, não é impossível um ser humano viver tanto tempo. Alguém aqui já duvidou ou fui só eu? Amém. Pois é, mas eu queria te dizer uma coisa. Hoje a gente, quando vê a nossa idade, a gente mal chega nos 100. Fica na dúvida, porque essa é a realidade que o mundo te apresenta. E aí as pessoas dizem assim, não, é porque antigamente as pessoas contavam dias e noites. Então os anos eram mais curtos. Sabe o que acontece? Eles descobriram um registro, um documento desse povo. E sabe o que dizia esse documento? Sabe o que é esse documento? É a lista real sumeriana. O que é a lista real? É a lista dos reis que existiram na Suméria. Vocês entendem? Sabe quanto tempo durava cada reinado? 2000 anos, 3000 anos, no mínimo 1000 anos. Mas a gente duvidava, né?
que o ser humano vivesse tanto. E sabe uma coisa que está lá escrito lá também? Eles falam daquilo que os reis faziam. Por exemplo, se o reinado de um rei lá durava 2000 anos, ele dizia tudo o que ele fez durante esses 2000 anos. Vocês entendem? Sim. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que é que aconteceu? Eles descobriram que a partir de um certo tempo, o ser humano, o tempo de vida dele encurtou muito para o tempo que a gente vive hoje. Vocês entendem? Sim. E sabem a partir de quando é que isso começou a acontecer? Lá nessa lista sumeriana está escrito que teve uma fase em que o mundo foi inundado por um grande dilúvio. E a partir daí nunca mais as pessoas viveram ao mesmo tempo. Sim, entende? Por que é que eu estou trazendo isso? Sim. Ah, mas isso não é Bíblia, pastor. Quem disse que não é Bíblia? Estamos falando sobre o dilúvio. E estamos falando sobre algo que as pessoas descobriram que comprova que a Bíblia é verdadeira. E às vezes a gente não crê. Então hoje a ciência já comprova que é, sim, possível o mar abrir para o povo de Israel passar. Para os hebreus passarem. A ciência já tem uma área da ciência que estuda que você pode alcançar a sua cura pela sua fé. Puseram uns elétrodos na cabeça de uma mulher e puseram ela para orar. Ela foi orar, ela era crente. E quando ela começou a orar, há uma parte do nosso cérebro que não funciona. Sabe o que eles começaram a perceber?